Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui para a transmissão de uma aula. Hoje, como de costume, chamei o Gabriel, nosso doutor Gabriel, e falaremos sobre o erro de tipo, né, Gabriel? Isso. Então, hoje a aula é sobre erro de tipo. É com você, tipo. Mais uma vez, obrigado, André, pela oportunidade. Pessoal, nós estamos, então, fazendo este vídeo como um adendo à aula que nós tivemos a oportunidade de discutir, por exemplo, crime culposo, crime doloso. Nós vimos o resultado, né, que o crime é agravado pelo resultado, nos termos do artigo 19 do Código Penal, o crime impossível. E agora nós vamos dar apenas uma noção geral sobre erro de tipo. Né? Nós, conforme for, vamos deixar para aprofundarmos todos esses conceitos, todas essas problemáticas na próxima aula, por conta aí da exiguidade do nosso tempo hoje, tá bom? Mas a ideia, pessoal, é que o erro de tipo, ou melhor dizendo, o erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal, né, é uma hipótese de equívoco, de engano que o agente tem, né, sobre algum elemento, algum requisito, alguma descrição essencial, né, à figura criminosa. Portanto, o erro é este engano, é esta falsa percepção da realidade. Né? O agente enxerga uma coisa, mas processa como se fosse outra, né? Por exemplo. Então, é essa a ideia do erro. Né? O erro de tipo é aquele segundo o qual o agente vai se equivocar sobre um elemento do tipo. Não é que ele não compreenda o tipo, mas o equívoco, a fonte do seu erro, a fonte dessa má compreensão da realidade é um dado de fato, não é um dado de direito, não é um dado de compreensão a respeito do seu conhecimento, né? Do seu conhecimento ainda mais jurídico. Né? O erro de tipo, gente, ele tem duas grandes classificações, né? Existe o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial é aquele que eu acabei de falar, é aquele sobre o qual vai recair em relação a dados e elementos essenciais da figura criminosa. Por exemplo, exemplo clássico, aliás, né? Eu sou um caçador e eu tô ali, quero matar um veado, um animal. Só que eu vejo, né, algo se mexendo atrás do arbusto, eu acho que é um veado, eu represento, né, aquela minha realidade, aquela minha circunstância, como se fosse um animal a ser abatido, eu vou lá e disparo, matando. Quando eu me aproximo, eu vejo que não era um veado, era o meu amigo, né? O meu amigo que estava lá, por exemplo, fazendo as suas necessidades ou fazendo qualquer outra coisa. Né? Então, veja, o erro, a minha falsa compreensão da realidade, né, de um dado de fato, né, prejudicou com que eu pudesse agir conforme direito. Porque se fosse o meu amigo, eu não ia tirar. Eu pensei que eu estava atirando num veado, num animal a ser abatido, e não no meu amigo, por exemplo. Este é o erro de tipo essencial. Né? E o erro de tipo essencial, ele sempre vai afastar o dolo. Sempre vai afastar o dolo. Porque se eu me equivoquei, se eu errei quanto a um dado de fato, né, este resultado não pode ser atribuído a mim a título de dolo. Tá bom? Agora, se esta minha possibilidade de erro, né, isso está lá no artigo 20 do Código Penal, né? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, né? Mas ele permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Né? Então, se apesar de eu ter o meu dolo afastado, né? Se houver previsão de um crime culposo, né? E se esta minha conduta for, imbuída, por exemplo, de culpa, de algum tipo de descuido, eu responderei por crime culposo. Né? Agora, se o meu comportamento ele for, digamos assim, um padrão, né? Se qualquer pessoa na minha situação, na minha circunstância, agiria da mesma forma, se não pudesse vencer aquela situação de erro, né? Se fosse, portanto, um erro invencível, né? Invencível, logo eu não responderei por nada. Né? Se não houver previsão de culpa, também não respondo por nada, mesmo que o meu erro fosse possivelmente vencível.
né, ou superável. Né? Então, é essa a ideia do erro de tipo essencial. Já o erro de tipo acidental, gente, ele tem algumas espécies, né? E aí é o ponto mais sensível, né, desenvolvido pela doutrina. E o erro de tipo essencial não vai ter nenhuma repercussão na pena e na configuração do crime, na configuração do delito, tá bom? Por quê? Porque o erro de tipo acidental, ele vai recair sobre elementos acessórios, acidentais à figura criminosa, né? E não sobre um elemento, sobre um requisito essencial que configuraria o erro de tipo essencial que nós comentamos há pouco, né? E o erro de tipo acidental, ele tem algumas espécies, por exemplo, o erro quanto ao objeto, né? Então, o agente, ele vai se equivocar em relação a um objeto determinado, né? E este objeto, ele não vai ter nenhuma repercussão. É um elemento que com o qual ou sem o qual tudo continua tal e qual. Por exemplo, erro sobre o objeto. O agente ele pretende furtar um saco de arroz. Mas ele, por um erro, ele vai lá e subtrai um saco de café. Pergunto, foi um erro essencial? Não, foi um erro acidental. É um erro que terá uma repercussão na pena, por exemplo, na configuração do crime? Resposta: não. Né? O agente se equivocou sobre um objeto. Né? Um objeto que, no caso, é o conteúdo que ele pretendia furtar. Furtou um saco de arroz, subtraiu um saco de arroz, levou um saco de café. Tem alguma repercussão nisso? Nenhuma. É possível que nós tenhamos um erro quanto à pessoa. A pessoa. Né? E o erro quanto à pessoa é um erro de representação. Da mesma forma, eu represento equivocadamente uma realidade. Um exemplo. Eu quero dar um tiro no meu desafeto. Só que eu vejo que alguém se aproxima da porta por onde o meu desafeto iria passar, e é uma pessoa muito parecida com ele. E eu confundo as duas pessoas. Eu acho que é o meu desafeto. Eu vou lá e atiro nessa pessoa. Quando eu me aproximo, eu vejo que atirei na pessoa errada. Né? Qual que é a consequência disso? Responderei por homicídio da mesma forma, né? Mas eu, eventualmente, também responderei pelas qualidades da pessoa que eu queria matar, que eu queria atingir, né? Então, nós temos a vítima real, a vítima que foi atingida por engano, por erro, e a vítima virtual, a vítima ideal, almejada, né, pelo agente. Vamos ver o que o Código Penal dispõe a esse respeito. Artigo 20, né? Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Então, se eu errei a pessoa, não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, a vítima real, que está morta lá no chão, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, eventuais qualidades, condições da vítima virtual, da vítima ideal, né, serão o quê? Serão, digamos assim, representadas naquela vítima real que está morta ali no chão. Né? É essa a ideia do erro quanto à pessoa. Né? E o erro quanto à pessoa, gente, é um erro, reforçando este ponto, é um erro de representação, é um erro de mentalidade. Tá? Agora, nós temos uma outra modalidade de erro, que é chamada de erro na execução, ou aberratio ictus, né? O erro na execução, ou aberratio ictus, um exemplo, né? Eu mencionei no erro contra a pessoa de um simples desafeto, mas eu não fiz menção a eventuais qualidades que podem interferir, né? Na pena, por exemplo. Mas imaginemos que esse desafeto seja o pai da vítima, quer dizer, o pai do autor do crime, né? E ele acaba acertando por erro o irmão do pai, ou qualquer outra pessoa que tivesse uma semelhança física com a vítima ideal, com a vítima virtual. Né? A consequência, gente, é que se o agente vai lá e mata o tio, por exemplo, né, mata uma pessoa que é muito parecida com o seu pai, com a vítima ideal, ele responderá por homicídio, mas por parricídio, ou seja, vai ter um aumento na pena, vai ter um acréscimo na pena em razão dessa qualidade especial da vítima, do sujeito passivo. Beleza? Então vamos lá. Aberratio ictus, gente, a gente pode pegar lá no artigo 71 do Código Penal. 71 não, perdão. Erro 73. E aberratio ictus, ou também chamado de erro na execução, da mesma forma no exemplo anterior,
o agente se equivoca, né, o agente erra, não na representação. Ele sabe o que ele está vendo. Ele conhece a realidade de fato. Né? Ele consegue identificar todos os elementos daquela situação. Mas por um erro na execução, por uma falha na prática material do fato, né, ele acaba atingindo pessoa diversa. Né? E aqui, pessoal, o erro na execução, né? Tanto o erro quanto a pessoa, quanto o erro na execução, eles vão versar sobre pessoa. Então, é sempre pessoa a pessoa, nunca pessoa a coisa. Né? Então, o agente, o foco do erro do agente, neste caso de erro na execução, de aberratio ictus, está na execução e não na representação. Né? No nosso exemplo, do tio que está, ou de uma pessoa muito parecida com o pai, que está saindo ali, e o agente vai lá e dispara, querendo matar o pai. Só que ele enxerga que, na verdade, o pai estava bem atrás do tio, por exemplo, ou da pessoa que é muito parecida com ele. E esse disparo de arma de fogo, porque o agente é muito inapto para manusear um artefato desta natureza, ele vai lá e erra o tiro, é ruim de pontaria, e acerta o tio em vez do pai. Qual que é a consequência? Diz o artigo 73. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Consequência, responde como se tivesse praticado o crime contra a vítima ideal, a vítima virtual, e não a vítima real, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Né? No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. A regra do artigo 70 é o do concurso formal de crimes. Né? Então, se o agente erra não só, quer dizer, ele não só acerta a pessoa que ele não pretendia atingir, mas acerta a pessoa inicialmente visada, né, ele responderá pelo crime de homicídio, mas também, como mediante uma só ação ou omissão, ele gerou vários crimes, várias consequências criminosas, né, ele responderá por todos eles na forma do artigo 70, que anuncia um aumento de pena. Né? Diz o artigo 70, que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a pena mais grave, quer dizer, as penas cabíveis, né, a mais grave, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, o juiz vai dosar este aumento conforme for o número de vítimas atingidas. Né? Vai ser um aumento maior, quanto maiores for, quanto mais vítimas, né, forem atingidas pelo agente. Então, o importante é que vocês tenham em mente que o erro sobre a pessoa é um erro de representação, está aqui. O erro na execução, aberratio ictus, previsto no artigo 73 do Código Penal, que tem a mesma consequência do erro sobre a pessoa, espécies de erro acidental, o erro está aqui, está na execução, está na pontaria, está no tiro certeiro, por exemplo. Né? É isso que está dizendo o nosso Código Penal. Tudo bem? Tudo bem, André? Beleza. Deixa eu ver. Aqui nós temos também, né, além dessas duas classificações, né, dessas classificações de erro acidental, nós temos também o chamado aberratio criminis ou aberratio delicti. Né? O que é aberratio criminis ou aberratio delicti? Gente, eu quero atingir uma pessoa, mas por erro, por uma falsa representação da realidade, por uma ineficácia no manuseio de algum objeto, eu vou lá e atinjo um bem jurídico diverso. Né? Eu quero acertar, por exemplo, assim, uma vidraça, né? Só que eu erro a pedra e acabo acertando a cabeça de uma pessoa que passava atrás daquele vidro, ou ao lado do vidro. Né? Posso acertar o vidro ou posso acertar só a pessoa, e isso segue as mesmas consequências que nós vimos há pouco. Né? Posso responder pelos crimes em concurso. Mas, então, neste caso, gente, a diferença em relação às figuras anteriormente analisadas é que haverá uma diferença entre bens jurídicos. Haverá, por exemplo, pessoa e coisa. Né? Por isso, aberratio delicti ou aberratio criminis. Né? E a última modalidade de erro de tipo acidental diz respeito ao nexo causal. É chamada de aberratio causae, né? Ou também chamada de dolo geral. Né? Por quê? Porque aqui o erro
ele se concentra no nexo causal, ou seja, naquela conduta, né, e a relação que ela tem com o resultado produzido. Imaginemos o caso de um homicídio, né? Eu quero matar alguém. Para isso, eu dou uma surra nessa pessoa. Levo essa pessoa até um penhasco, né, jogo ela lá de cima, e com a intenção de que ela já estava morta. Né? Mas, na verdade, ela estava viva e ela morreu afogada. Depois, pela perícia, né, apurou-se espuma no pulmão, água no pulmão, então essa vítima respirou. Né? Qual é o nexo causal do homicídio que eu inicialmente pretendia? O espancamento. Né? Qual que é o nexo causal efetivo que matou a vítima? Né? É o afogamento. Né? Então, é também uma espécie de erro de tipo acidental. André, tem mais alguma coisa para a gente comentar ou é só isso? Gente, aqui eu fiz um resumo muito consolidado a respeito dessa matéria. Teria muito mais coisa para a gente comentar, muitas outras decorrências, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Né? Mas eu acredito que a essência da coisa nós mencionamos aqui nesta aula. O que você me diz, André? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, muito bom, viu, Gago? Acho que deu para resumir, e aí a gente faz o teste dessa aula curta também, né? Isso. A gente põe na plataforma e aí a gente sente também a quantidade de visualizações, a gente já faz esse teste da aula mais curta. Tá, perfeito, então. Excelente. Obrigado mais uma vez aí para quem está acompanhando e até a próxima aula. Até a próxima.